Obrigada aí pela presença de todos. É mais uma edição da E-Design que está chegando aí para todo mundo dar uma olhadinha e conhecer um pouquinho melhor o nosso projeto. A revista, como vocês acho que já sabem, é uma revista que tem o universo de design como nosso foco principal. E contamos várias histórias, contamos histórias de pessoas importantes, de novos talentos, e a revista tem um diferencial que eu queria contar para vocês. Também acho que como é a terceira edição, vocês devem ter observado que a revista é feita em parceria com universidades que têm curso de designer gráfico e designer visual, e é feita em sala de aula com alunos e professores. Aí eu quero chamar aqui a professora Nara e o professor Quito, do Mackenzie. Eles vão contar um pouquinho dessa experiência, que a gente já está... Essa é a terceira experiência. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Só falar. Boa noite a todos. É uma honra, obrigada, Rosângela, de participar aqui junto com a plateia, alunos, professores do curso de design do Mackenzie, professor Quito e demais professores que não estão aqui conosco, estão na sala de aula trabalhando, participando junto com os alunos. Bom, é uma honra estar aqui presente, representando o curso de design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não posso deixar de agradecer o apoio da direção da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e da reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que nos proporcionou esse evento, junto com a editora E-Design. Para falar sobre a revista E-Design e esse trabalho que nós realizamos em conjunto, em parceria, numa rica parceria, junto com a Rosângela e sua equipe, precisamos pensar um pouco o que é o design hoje, o que é o design no Mackenzie, o que é o design, como formamos esse aluno no design no Mackenzie. O design hoje, nesse mundo contemporâneo, ele se instalou de uma forma totalmente diferente. Nosso curso ele tem 52 anos. É um curso que nasceu no momento da eclosão de diversos cursos de design em São Paulo e no Brasil. Até então, o curso ele tinha 2 habilitações, programação visual e projeto do produto. Em 2014, nós o transformamos para um design de forma ampla e generalista. Então, nós não temos especificamente a área de design gráfico ou de área de programação visual, mas a gente olha para o design de uma forma ampla, atendendo a diversos campos, não só gráfico, não só editorial, mas também design de serviço, design de estratégico e design de produto. O curso de design no Mackenzie, ele é um dos melhores, podemos dizer que é o melhor aqui, não que a gente está puxando a sardinha para o nosso lado, mas ele tem uma nota excelente no MEC, tem um índice mercadológico super importante. Nós trabalhamos a questão quando fomos convidados pela Rosângela, em final de junho,
a realizar esse trabalho tão rico, né? Proporcionar aos alunos uma realidade de forma mercadológica, né, de mercado de trabalho, num impulso de trabalhar agosto e setembro de forma muito intensa, né? Nós resolvemos escolher uma equipe, né, montamos uma comissão. Essa comissão foi formada por professores tutores, né, que orientaram os alunos. São 5 professores, então, professor Quito Castanha, professor Jair Alves, Rafael Tadashi e professora Zuleika Skincariol, e eu ajudando, de alguma forma, essa equipe. E mais... tem que ler aqui os nomes dos nossos alunos queridos que fizeram parte da equipe junto com os professores. Quer que eu então, fale? Bruna Grossi, Laura Casarim, Letícia Ribeiro, Luiz Guilherme Souza da Silva, Michael Augusto, Vitória Pereira Munhoz. Essa equipe trabalhou assim de forma muito intensa, né? O nosso objetivo era transformar as 41 matérias, como a Rosângela colocou, distribuídas em 162 páginas, que os alunos deveriam, então, trabalhar as manchas, né, os textos, fazer o projeto gráfico e a parte de direção de arte. E esse trabalho, com certeza, vamos colher vários frutos. É uma parceria que eu acho que veio para ficar, uma parceria para agora, nessa 3ª edição, e também para as próximas, se tudo der certo, né? Acredito que todos vocês devem ter gostado muito do projeto gráfico desenvolvido, porque acreditamos que foi um trabalho muito profissional. Esses alunos, no curso de design, nos dias de hoje, são 4 anos, 8 semestres, né? Eles desenvolvem projetos junto com parceiros reais, né? Então, que quando a gente fala de design é resolver problemas, né? Mas são problemas reais, vindo de uma estrutura de uma empresa, como nosso cliente, nosso parceiro a La Fonte, ou parceiros de comunidade de produção, pequenas empresas e ONGs. Então, todos conversam conosco e trazem esses problemas que são desenvolvidos durante todas essas etapas do curso de design. O curso de design, além dele ser generalista, né, como eu coloquei anteriormente, ele fez 52 anos dentro de uma faculdade de arquitetura que tem 100 anos, dentro de uma universidade que tem 150 anos. Então, tem muita história para contar de todos os lados, né, dentro do campus e da universidade. Vou fazer uma leitura aqui breve, né? Então, hoje, o design é uma disciplina ampla e multidisciplinar, é um processo estratégico de solução de problemas que impulsiona a inovação com o propósito de satisfazer as necessidades e desejos dos usuários. Valoriza a sinergia entre diversas áreas. O conceito de design abrange uma gama diversificada de significados e aplicação. Então, a profissão ela é transdisciplinar, que utiliza a criatividade para resolver problemas diante de impactos econômico, social e ambiente, coloca sempre o ser humano no centro do processo, congrega a pesquisa, a tecnologia e inovação. Por fim, constrói o sucesso de negócios, produtos, sistemas de comunicação e de serviços, além de experiências inovadoras. Esse trabalho teve um prazo muito restrito, né, que nós desenvolvemos com muito apreço, carinho, e o produto, a revista, né, está aí para vocês verem, essa 3ª edição da revista E-Design. O que mais? Isso. Acho que é isso. Ô, Rosângela,
Foi um prazer imenso trabalhar com você. Agradeço muito a ajuda, a conversa junto com o Marcelo, que também esteve presente na nossa reunião, dessa experiência tocante, né? Aí na carreira profissional de cada um dos nossos alunos. E também essa experiência, mais uma experiência viva, né? Exatamente, materializada, que foi assim muito gostoso, apesar da correria, né? E do processo tão intenso de trabalhos, WhatsApps, grupos de WhatsApp por todos os lados, né? Entre alunos, professores e a própria Rosângela. Eu agradeço muito o apoio dos meus professores, né? Eu sou a atual coordenadora do curso já há 7 anos, então o apoio dos alunos sempre é bastante importante junto à coordenação e à direção da faculdade e da universidade. Muito obrigada. Muito bem. Eu sou o professor Quito Castanha. Oi, Ju. E tem vários alunos aqui presentes e também pessoas que participam desse processo e desse trabalho lindo aí que a Rô vem encabeçando. Eu estou aqui com uma responsabilidade grande, né? Porque eu estou representando o grupo de professores, né? E, nossa, os professores são sensacionais, né? Eu acho que o Jair, o Rafael, a Azul, a própria Nara, fizeram muito bonito assim, o trabalho com essa turma aí que está ali, que produziu muita dedicação e produziu assim de uma forma bastante profissional. O tempo de execução, apesar de parecer rápido, ele é um tempo normal de editorial, né? É isso aí, a gente tem esse tempo mesmo. Acho que os alunos não estavam esperando assim, o impacto desse processo nesse tempo, mas é o que tem que acontecer. E acho que amadurece, acho que a gente aprende muito nesse processo, mas sempre com uma questão norteadora, assim, que é a excelência. Então, acho que a gente buscou excelência, cada aluno, da sua maneira, buscou excelência na diagramação, na escolha das melhores áreas, dos brancos, das fotos, do tratamento de imagem, das ilustrações, que foram desenvolvidas especialmente para a revista. Então, eu acho que a leitura de cada matéria também, que muitos de vocês que estão aqui devem ter sido autores dessas matérias, né? Ou entrevistados para a matéria. E isso foi muito enriquecedor, né? Porque a leitura, vamos dizer, a alma da revista é muito parecido com o nosso curso, que é um curso integral, né? Que trata de design de uma forma ampla, robusta. E a revista traz isso, né? Ela fragmenta e permeia várias áreas, né? E vários saberes do design. Acho isso legal, né? Artesanato, arte, arquitetura, claro, e design de uma forma bastante integrada. E aí eu coloquei esse pequeno poema do Mário Quintana, porque eu acho que para mim teve muito significado. Esse poema representou assim esse período desse processo que a gente passou e de desenvolver, porque a arte, né, em geral, não as pessoas que estão aqui, mas as que não estão, e por alguma questão deveriam estar, né, o nosso Brasil inteiro, ligam muito pouco para a arte, né, se importam muito pouco com arte, de forma abrangente, né? E aí o que acontece? Basta você ter alguma questão na sua vida, seja ela de muita alegria ou de tristeza, ou de decepção, ou de conquista, que logo as pessoas lembram da arte, né? Então, é muito interessante como a arte é invisível
e, ao mesmo tempo, ela, em algum momento, por alguns minutos na vida de um ser humano, ela se torna a coisa mais importante da vida daquela pessoa. É aquele poema, é aquela letra de música, é aquela obra de arte, é aquela cor, é o que faz a pessoa voltar à vida, sobreviver, se encantar, ver que ela pode recomeçar. Então, eu acho muito interessante, né, uma revista, em 2023, momentos e época do digital, a gente tem uma revista de papel, né, impressa, com cuidado, com prova de prelo, com guia de cor, com tratamento de imagem, para a gente construir, né, esse recado de que o design, a arquitetura, o artesanato, a arte em geral, né, de forma maior, pode trazer isso para nossas vidas, né? E aí eu coloquei esse poema para ilustrar isso, né? Esse pequeno poema do Mário Quintana, né? Trazendo isso para a gente, assim, que é uma utopia, mas é a utopia de viver, né? Da gente voltar a sorrir, a viver, a se alegrar, a construir, a achar lindo, a suspirar, a amar. Acho que é muito maior, né? Projetar, a própria essência da palavra já diz isso, né? E é o cerne do curso, né? Da FAU mais D, né? Que é como a gente se intitula na faculdade, né? Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design, né? E é isso, né? Pensar o futuro, pensar o que não é agora, o que virá, né? Projete. E aí a gente faz isso com muita alegria. E foi uma alegria, Rô, fazer essa revista. Eu queria passar duas ou três páginas para o pessoal ver. Eu não sei se todos já folhearam a revista, mas quem não folheou pode olhar aqui e ver algumas imagens, né? Então, a equipe fingindo que estava trabalhando sério, né? Porque faz aí uma cara de profissional aí, pessoal. É ou não é, Rui? E aí, assim, todo mundo aqui tem até coloquei do lado a imagem aqui da ilustração da Gi, né? Super ilustradora, nossa aluna aí também, fazendo esse brilhar aí as páginas da revista, né? Uma diagramação muito elegante, né? Muito bacana. Aqui eu aproveitei e coloquei mais duas matérias, né? No total foram 3 matérias que foram produzidas e criadas de uma generosidade muito grande da eDesign, de o conteúdo ser do Mackenzie, né? Então, a matéria de making off eu acabei escrevendo, mas foi revisada, né? Legal. Acho que ficou bacana, né? Passou um pouco dessa energia que a gente sentiu ao fazer. Tem essa matéria muito bonita aqui, que a professora Juliana Bertolini desenvolveu todo o figurino aí desse projeto, né? E acho que ficou muito legal como manda o figurino, assim, muito bacana, né? A professora Juliana ali. Então, tivemos essa matéria e... Quem de vocês diagramou essa matéria? Bruna. Boa. Isso aí. Quito, é legal falar que a professora Juliana, né, é egressa do curso de design, quando ainda era chamado de desenho industrial, então já há um tempinho. E profissionalmente, academicamente, né, a disciplina de design de moda. Então, ela tem aí um trabalho profissional bastante rico dos figurinos, né? Inclusive, agora, ela ainda não chegou, porque ela está exatamente trabalhando com isso, mas vai chegar em breve. Ela aparece aí. Aqui, a terceira matéria, que fala de empreendedorismo e fala um pouquinho isso que a Nara citou, né? Que no curso a gente trabalha estratégia, posicionamento, né? Enfim, a gente coloca o design no devido lugar, né? Em todo lugar. E é isso, né? E aí aqui é interessante porque tem o professor Luiz está aí? Olha lá, o professor Luiz está aí, o professor Ivo também deve estar por aí. Olha lá, também foi entrevistado essa matéria aqui, a matéria que fala
desses processos de trabalho com microempresários, empresas, indústrias, onde a gente entra e os alunos participam intensamente, como dentro da grade curricular, fazendo trabalhos de extensão, né? Praticamente não, são trabalhos de extensão mesmo, né? E aí os grupos montam escritórios de design dentro da faculdade, como se fossem num processo de incubadora, né? E desenvolvem aí uma série de trabalhos. Olha as maçanetas da La Fonte. A La Fonte podia ter feito um patrocínio aí na revista também, né? Vamos combinar para a próxima, né? Enfim, legal. Então, acho que era só para dar uma palhinha e mostrar o trabalho, né? Eu queria chamar a Letícia, mais 2 minutinhos, Lê, e o Guto, para eles darem uma palavrinha e colocarem aí a opinião deles de ter participado. Lembra que a gente combinou que vocês só vão falar coisa legal, né? Ah, tá, é isso aí. Então, eles vão falar um pouquinho aí, né? Como foi, né? Participar. Sentem aí. Senta um de cada lado. Guto, fala aí como é que foi diagramar, cuidar do espelho. Fala aí um pouquinho. Boa noite. Então, foi uma experiência muito, assim, que quando eu cheguei, quando a gente começou, eu achei, olhando para tudo aquilo, como se fosse um lugar familiar. Com o tempo passando, eu fui vendo o quanto que a gente estava aprendendo e quanto de coisa diferente que tinha naquele projeto. Então, eu não fazia ideia de como que funcionava a dinâmica de trabalhar com a editora, de essa troca que tinha, de receber matéria, diagramar, voltar para revisão, etc. Tudo isso eu não imaginava. Claro, tinha uma longínqua ideia ali, mas eu não sabia a intensidade que era. E, com certeza, se eu não tivesse tido essa experiência aqui, eu ia me surpreender não tão positivamente como foi agora, quando eu fosse para o mercado, talvez fosse trabalhar com isso, ter sido um choque. Então, eu sinto que todas as experiências que a gente teve com a revista e com essas outras experiências do curso que vocês falaram, preparam muito. E é isso. Eu diagramei a do Junnacal, dos rótulos eu ajudei um pouco a Laura. As fotos são incríveis, eu amei fazer essa matéria. Eu acho que... Você gostou da diagramação? As fotos ajudaram bastante, porque eram incríveis. Mas eu acho que tudo isso foi muito tranquilo, assim, foi um ritmo muito rápido, mas foi muito tranquilo, porque todo o grupo se ajudou. Não teve uma pessoa que não teve uma proposta que não foi aceita, por exemplo. E cada matéria, com certeza, passou umas 10 vezes por umas 10 pessoas. E eu posso dizer, com certeza, que ficou incrível, porque cada pessoa diagramava com seu jeito, com sua criatividade. Acho que isso foi muito bacana também, porque cada um pensa muito diferente do outro, né, nessa turma. E aí voltava para os professores e os comentários eram, tipo, você ouve o comentário, você fica, meu Deus, faz total sentido. E cada vez que voltava, ficava melhor e melhor. E também eu aprendi muito a olhar a matéria do outro e falar, meu Deus, essa matéria está linda, porque não teve uma matéria que eu achei que ficou mais ou menos. Todas ficaram muito legais. Obrigado. Muito bom, pessoal. Valeu. Obrigado. Acho que é isso, gente. Agradecer muito aí a oportunidade, Rô, de novo. E, quando vocês puderem, vão lá no Mackenzie. Venham nos visitar. Então, essa edição tem um pouquinho mais de 40 matérias, e são histórias bem interessantes
E uma delas, que a gente selecionou aqui para conversar um pouquinho, para falar um pouquinho com você, é do Fernando Brandão. A gente está contando um pouquinho da trajetória dele, mas convidei o Fernando para vir aqui, para ele mesmo falar um pouquinho das novidades que ele está fazendo. Quer que tira daqui? Oi? Quer que tira a cadeira? Precisa tirar? Eu prefiro ficar em pé. Tá bom. Eu preciso do... Aqui. Bom, primeiro agradecer a Rosângela por essa surpresa, esse convite. Surpresa de ter saído na revista. Não foi. E parabenizar você por abrir essa possibilidade de trabalho para jovens. Esse orgulho de trabalhar numa revista, esse é um orgulho que a gente carrega pela vida toda, né? Essa primeira experiência de trabalho é uma coisa que a gente carrega para sempre. É muito importante abrir para jovens. Eu sempre me lembro dos meus primeiros trabalhos, das primeiras oportunidades. Isso é uma coisa muito legal, ainda mais de uma revista que renasce no meio de uma pandemia. Parabéns. Bom, é muito chato, ela pediu para eu contar um pouco da minha experiência na China. É muito chato a gente falar da gente mesmo, né? Então, eu vou tentar... Mas uma parte está na revista. Eu não vou falar de projetos, mas eu vou contar um pouco da experiência de ter vivido fora do Brasil por muito tempo. E eu vou contar quem eu sou, muita gente não me conhece. Eu me apresento um pouco desse roteiro, é um pouco do que eu ensinei na China, das minhas aulas por lá, das minhas palestras, e eu explico o que é ser arquiteto no Brasil. Como na China a gente produz muito e muito rápido, eu, em comparação a outros arquitetos lá na China, eu aqui no Brasil realizei mais de 2.000 trabalhos, enquanto um arquiteto da minha idade, europeu, americano, japonês, realizou 50, 60 projetos ao longo da carreira. Então, a fome faz isso, né? A gente tem que produzir muito rápido, todo dia, enquanto se desenha essa mesa durante 6 meses e é remunerado por pensar nessa mesa durante 6 meses, a gente tem que fazer em 3 dias e partir para desenhar um copo e ir atrás de outro trabalho. Esse é o trabalho mais conhecido. Então, é com meu cartão de visitas, é a minha referência. Essa é a loja da Livraria Cultura em Curitiba, isso em Recife. Todas elas com dragão. Esse é um trabalho que eu sempre apresento. Essa apresentação é muito rápida, porque tem muita coisa para contar. Esse é o meu trabalho mais premiado, um dos menores trabalhos que eu fiz. Foi premiado nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. Um pequeno stand numa feira de móveis de escritório. E Xangai. Em 2009, eu venci o concurso para o pavilhão brasileiro na Expo Xangai. Eu fui à China pela primeira vez em 2009. Esse era o projeto original que venceu o concurso. E só para linkar o que eu vou falar na frente, ele previa uma pele. O Brasil alugou um galpão. O Brasil não construiu do zero um pavilhão. Uns 60, 70 países alugaram seu pavilhão e eu fiz esse projeto pensando no design dos irmãos Campana, pensando na cadeira favela, pensando um pouco do law design brasileiro, né? O pavilhão foi um sucesso, ficou entre os 5 pavilhões mais populares da Expo. Ainda hoje é o evento mais visitado, o evento brasileiro mais visitado fora do Brasil. Quase 3.600.000 pessoas visitaram esse pavilhão. Era um pavilhão pequeno. E essa foto foi tirada na semana da Revolução Chinesa, que é exatamente hoje. Estão fazendo 13 anos, a China está em... eles tiram uma semana de feriado para comemorar os anos da Revolução. E para o Brasil, para
celebrar essa data com os chineses, deixou o pavilhão vermelho durante 5 dias. Então, curiosidades da China, né? Primeira informação a respeito da China é que tem gente pra caramba. Acho que todo mundo sabe disso, né? A China é um país que é do tamanho do Brasil, com 7 vezes a população do Brasil, em metade do Brasil. Se você fizer um corte vertical na China, a metade esquerda da China é um deserto que não vive ninguém. Então, a metade leste da China tem 14 vezes a densidade que a gente tem no Brasil. Xangai é a cidade que eu escolhi. Eu fui convidado para falar um pouco de Xangai. Essa é a modernidade de Xangai. A gente via bicicleta em todos os cantos. É o país da tradição e dos 5.000 anos de civilização. Percebe-se design em todos os detalhes, nos pisos, na arquitetura, na engenharia. Esse é um projeto hoje que a gente comentou, de Tulou, que é um projeto que, numa cidade que existem 20 prédios desses redondos, e o primeiro tem 1.000 anos e o mais novo tem 100 anos. E ainda tem gente vivendo neles. Quer dizer, eles ainda são funcionais, eles ainda são... Mas isso dá para dar uma palestra a respeito desses prédios. Essa cidade, Tulou, fica numa região de plantação de fumo, e são 20 ou 25 prédios. O primeiro andar é de lojas, de banheiros, de cozinha coletiva. No centro desse prédio acontece a área de cerimônias, é onde fica o poço de água. O primeiro andar é um armazém, o terceiro e quarto andares são habitações. Vive em cada prédio desde 300 a 400 pessoas. Hoje, arquitetos do mundo todo vêm aprender. Hoje, o que a gente acha que é vanguarda na arquitetura, um prédio com esse programa, tem só 1.000 anos na China. Eles vivem assim e ainda vivem hoje. Eu visitei muitos lugares pela China, eu visitei quase 120 cidades, de leste a oeste, desses 10 anos. Arquiteturas fantásticas, a Cidade Proibida, o Exército de Xi'an. Essas são as 3 maravilhas chinesas. E Xangai tem uma curiosidade, ele é um dos maiores acervos de Art Deco do mundo. A presença ocidental na China aconteceu em Xangai. Esse é o edifício do Matadouro, em Xangai, todo em estilo Art Deco. E cada peças maravilhosas de Art Deco. A gente vê a tradição chinesa nas ruas, os hábitos chineses. Esses são hábitos ainda da China comunista, onde o público privado era uma coisa só. As pessoas, quando eu cheguei na China 10 anos atrás, a gente via muitas pessoas dormindo na rua, principalmente as pessoas mais velhas tinham essa vida passada na China comunista. E a gente vê esse uso do espaço público. Hoje já não vê mais isso, mas era muito comum lá. Bom, Detal Group é uma entidade que foi criada 10 anos atrás, que na época a China queria botar 10 universidades entre as 100 melhores do mundo. O quesito professores estrangeiros, a China não tinha ninguém estrangeiro para dar aula. Aproveitaram na área de arquitetura, convidaram 8 profissionais, 8 arquitetos, dos 8 pavilhões mais populares da Expo. O Brasil tinha ficado em 5º lugar, eu fui convidado, eu fui o 8º professor convidado. Hoje somos 500 professores, até hoje eu sou o único da América do Sul, sou o que vai de mais longe, eu faço 2 voos de 12 horas para chegar na China. Nesses 10 anos eu fui 32 vezes à China, significa ir e voltar. E essa entidade é uma entidade privada. Em 2016, eu aluguei uma casa, eu ficava sempre em hotel nas minhas idas à China, uma casa perto do escritório, que eu tive o privilégio de ambientar o meu gosto, porque geralmente as casas chinesas se aluga mobiliada, com gosto
duvidoso dos chineses. Eu fiz um acordo com o proprietário, ele me fazia um aluguel mais baixo e eu terminava a construção da casa. Aí eu consegui, isso é um privilégio para um expatriado, você viver num ambiente que é familiar a você, né? E eu fiz isso no meu escritório lá e na minha casa. Então foi muito fácil viver na China. E esse é o meu escritório. Os estrangeiros convidados, foi oferecido a eles um estúdio. O meu estúdio tinha 180 metros quadrados. Na época, o escritório era maior que o meu aqui. E eu desenhei com um pouco de Brasil e um pouco de China. Minha tese aqui em Santos, sou formado em Santos, exatamente há 40 anos atrás. Minha tese foi sobre arquitetura e identidade. E na China, eu também dava aula sobre identidade. O carpete do escritório é a bandeira brasileira, as paredes chinesas, e eu ia sempre de bicicleta para o escritório. Eu tinha uma vida muito tranquila. Songjiang é uma cidade universitária de Xangai. São 8 universidades que vivem num... É como se essas universidades se localizassem em Tamboré, em Alphaville, é pertinho, 1 hora do centro de Xangai, com metrô para todo lugar. Esse era meu bairro, do lado de um museu. E esse prédio ficava dentro da CIVA, que era Shanghai Institute of Visual Arts, que era o campus de humanas da maior universidade de Shanghai. Esse prédio era todo de estúdios de estrangeiros. Meu escritório ficava no 4º andar. Eu tive inúmeras reuniões com chineses em chinês. Ficava sorrindo amarelo para... Outra curiosidade é que quando eu fui convidado para dar aula na China, recebi um e-mail. Na época eu não falava inglês. E mesmo assim eles me convidaram e falaram: você vai ter um tradutor que vai te acompanhar. Acabei aprendendo a falar inglês depois desse tempo todo, mas enfrentei inúmeras reuniões de horas, entendendo nada do que estava acontecendo, só sorrindo. Essa é a sala de reunião do meu escritório. Ele é uma mesa redonda, fechada com fitinhas do Bonfim, compradas na Bahia, em Salvador da Bahia. Eu achava o fim da picada você levar fitinhas do Bonfim ou comprar na China fitinhas falsificadas, né? Então, tive a manha de Salvador, comprei 14 quilômetros de fitinha e montamos esse fechamento. Os chineses adoravam. Era o escritório mais lúdico entre todos os estúdios estrangeiros. Geralmente é aquele estúdio de design minimalista, branquinho, todos iguais. A gente tinha uns 30, 35 estúdios nesse prédio, e o meu era esse escândalo barroco brasileiro. Eu me julgava o bicho exótico do zoológico, né? Era um escritório. Esse prédio era muito visitado porque imagina a curiosidade dos chineses visitando a universidade, o prédio dos estrangeiros, né? E eles iam direto para o 4º andar e direto para o meu escritório, porque eu era o bicho exótico. Um escritório exótico. Mas, enfim, esse era todo dia entrava um batalhão de gente para conhecer o escritório. Recebia autoridades, esse é o ministro das comunicações da China, aí para todo mundo para de trabalhar, era interrompido 2, 3 vezes por dia. Mas, no fim, era muito divertido, a gente dava fitinha para as pessoas, e era legal, divertido. Essa era uma das equipes, tinha gente do Brasil. Por curiosidade, eu levei descendentes de japoneses para trabalhar na China, os brasileiros. Então, nessa foto aí, nós temos 3 brasileiros, aquela de calça laranja italiana, e tem 3 orientais que são brasileiros. E eu, com cara de turco. Outro time me visitando. E esse, falando em curiosidades,
pouca gente sabe que nos primeiros 15 dias de todos os cursos universitários chineses, os 10 primeiros dias de aula são dados por militares. Isso é a cultura chinesa. A cultura chinesa é militar. As escolas são militares, a ideologia chinesa vem das ideias dos militares. Essa coisa bem informal, mas todo mundo vestido de uniforme de combate. É muito estranho. A gente recebia essa visita dessa turma no escritório. No interior da China, eu ia visitar escolas de design e arquitetura. Esses são trabalhos do 5º ano de design e arquitetura de uma universidade do meio da China, como se fosse uma cidade chamada Pinjinshan, como se fosse Goiânia, no Brasil. E os trabalhos de fim de ano eram armas, eram jipes, eram tanques de guerra. Esse era você vê como essa cultura militar é levada longe, né? Trabalho de estudantes. Eu fiz um curso chamado Better Design, Better Life. Eu dei esse curso em workshops, palestras em mais ou menos umas 40 universidades chinesas, por toda a China, porque essa entidade que eu falei que convidava professores estrangeiros, o negócio dela era vender estrangeiros para as universidades chinesas. Então a gente ia para todo lugar. Eu dei palestras, e esse é o conteúdo da exposição. Qual é o papel do design para o futuro? Como eu ensinava os chineses a saírem da caixinha. Eu dava cursos de 10 dias, de 15 dias. Esses eram os 5 conceitos, os 5 conceitos do curso. Outro curso que eu criei chamava... É um curso porque, como os estudantes têm essa visão militar, uma visão muito restrita era como ensinar a ter sensibilidade. É como você começar a reparar nos detalhes à sua volta, né? Então, eu criei um curso para justamente criar a sensibilidade nos alunos. Esse aqui é o Carlos Matucci, um dos brasileiros que convidei, que está aqui presente, um artista plástico, que foi para a China, ficou uns 20 dias comigo em Xangai. Eu tive a oportunidade de levar vários brasileiros, foi o arquiteto Márcio Maza, foi o designer Cláudio Novaes, Rui Debs, tentei levar o Rico Lins, o Júnior Nakal, chegamos a conversar a respeito de ir para a China. Eu estava querendo levar o melhor que o Brasil tinha de design e arte. Esse foi em Chongqing, uma cidade no interior da China. E eu ensino dos princípios que eu ensinava era a acessibilidade, um conceito que os chineses não sabiam nada a respeito. Então, no começo do curso, eu perguntava se alguém conhecia alguma pessoa com uma necessidade especial. Nenhum estudante conhecia, eu tinha vergonha de admitir que conhecia alguém. E principalmente no país onde os jovens vivem com os avós e com os idosos, né? Aí eu ensinava eles, alugava cadeiras de rodas, eles iam até o metrô, iam enfrentando as barreiras e aprendendo sobre acessibilidade. Isso é uma coisa que, da minha experiência, é o valor que eles dão, coisa que não acontece no Brasil. Eu ia dar palestra, de repente tinha um outdoor na entrada na universidade, tinha meu nome espalhado pela universidade, dentro dos espaços de palestra. Eu dava palestra cheguei a dar em Qingdao, dei 800 alunos, e criei projetos das escalas mais absurdas. Essa cidade nova tem 450 mil metros quadrados, é uma cidade de baixa emissão de carbono. Eu fiz esse projeto junto com o arquiteto de Luxemburgo. Isso foi uma coisa muito legal dessa experiência dos 10 anos, que foi trabalhar com estrangeiros, com todos os países, e saber um pouco de outras culturas, né? Esse foi um projeto que eu participei de um concurso para o Museu de Arte de Xangai.
temos... Esse Z é o ideograma arte em chinês. E eram 3, como no MASP, eram 2 grandes pilares vermelhos, só que a minha estrutura era toda em madeira engenheirada. Mas sempre eu tinha referências de Brasil no início de qualquer projeto. Tá vendo? São 2 pilares vermelhos e um grande vão, um pouco inspirado. O meu partido foi o MASP. Só na China a gente faz essas coisas. Esse foi um projeto num shopping center, perto de Shanghai. Fiz também todo com madeira engenheirada. Eram 2 grandes vãos e tinha um rio que cruzava, atravessando esse prédio. Foi muito legal ter feito esse projeto. Era um shopping center de alimentação, um hotel e um residencial. Esse foi um shopping center que eu fiz em Shanghai, foi minha única grande obra executada. É um shopping center de uns 6 mil metros quadrados. Esse outro concurso, fui premiado na China com esse projeto, que era uma antiga fábrica de cal e foi revitalizada para um centro de startups e para estudantes. Esse prédio vermelho são salas de aula, o azul foi transformado no auditório, o amarelo eram pequenos escritórios das startups, e aquele violeta em curva é o hotel dos estudantes. E nos silos a gente fez salas de reuniões, eram bem... E desse canal, ele era ligado no outro terreno, que era o centro de exposições. A gente ia de barco de um centro para outro. Esse foi um dos trabalhos que eu fui chamado, como no Brasil, as escolas são muito... caretas e muito antigas, e na China toda a escola é um quartel do exército. São aqueles corredores com inúmeras salas de aula, e a China ficou muito rica agora e equipou todas as salas com muita tecnologia. E não deu em nada. Então, eles perceberam que precisavam introduzir ou recriar as salas, trazer o design para dentro, recriar os ambientes das escolas. Eu fiz 5 mil salas para a Universidade Fudan, com esse layout, revitalizando as salas antigas, mas eram 25 cores com 25 títulos, então esse layout podia ser variado e inúmeras cores. Esse é o centro de exposições que era ligado àquela fábrica de cal. Essa era uma fábrica de cal e aquela é uma fábrica de cimento, desculpa. E você ia de barquinho de um centro para o outro. Esse é um hotel design, um pequeno, que foi executado. Era uma antiga escola infantil que foi revitalizada e transformada num hotel. Esse é um dos absurdos que aparecem na China. Eu era convidado nós da Detal, éramos convidados a participar de concorrências. Geralmente eram 6 arquitetos participando, 3 estrangeiros e 3 chineses. E o programa era assim, fazer uma torre de escritórios para entregar em uma semana. Geralmente, eram 4 trabalhos entregues, os 3 chineses e o brasileiro. Os europeus, imagina, trabalhar para entregar um projeto desse porte em uma semana, nem pensar. Então, só a minha explicação é assim, só quem tem fome que faz esses absurdos, né? Aí, terminamos o prédio do edifício, aí mas você precisa implantar o prédio, mas... E o terreno? O terreno é hipotético, você implanta numa... Eu falei, eu não tenho mais paciência em 2 dias criar um... Eu falei, quer saber, vamos botar dentro d'água. Só na China isso pode acontecer, você entra por um túnel e sai do outro lado, dentro do prédio. Eu fiz também muito trabalho de comunicação visual, a minha assistente, que era filha de brasileiro, é uma chinesa, e mudou para a China, ela era designer gráfica. Então, com ela, eu pude criar muito trabalho de comunicação visual, criamos muitos logotipos. Eu trabalhei para algumas empresas brasileiras, traduzindo os rótulos do português para o chinês.
mas, obviamente, eu não sei o que está escrito. Mas eu conseguia trabalhar graficamente o logo e com a ajuda dela. Na China, eu tive a oportunidade de criar um livro de... Só na China essas coisas acontecem. Eu pude fazer um livro, que é um grande pequeno livro. Ele tem 10 por 10 centímetros por 10 e tem 800 páginas. No Brasil isso era inviável fazer e criamos lá. Em 2019, antes da pandemia, depois de quase 10 anos trabalhando na China, eu fui incluído no Anuário Chinês de Arquitetos e Designers. E os meus cursos, que eu rodei a China durante 10 anos circulando, ensinando os estudantes a saírem da caixinha, foi reconhecido como um dos poucos estrangeiros nesse anuário. Esse anuário deve ter uns meia dúzia ou 10 arquitetos estrangeiros, todos os outros são chineses. Me convidaram para uma exposição dos meus trabalhos no maior shopping center de Xangai. Quando eu chego no Xangai, está minha cara espalhado. É completamente absurdo. Eu fiz um standzinho com meus trabalhos à mão livre, ficava no centro do shopping, e esse ficava no centro do shopping. O shopping era bem brega, mas eu fiz esse espaço com meus desenhos à mão livre, e as legendas eram a maquetinha 3D do trabalho. Foi muito bonita a exposição. E na porta do shopping, onde passavam 150 mil pessoas por dia, eu fiz uma exposição das fotografias dos meus trabalhos. E com a minha linguagem, né, com o barroco brasileiro. E o absurdo não para por aí. Cheguei no shopping à noite, tinha esse escândalo. Minha mãe adorou. Não serviu para nada, nessa propaganda toda. Ficou um mês a exposição, com eu desse tamanho no centro de Shanghai. Essas coisas sem noção só acontecem na China. Aliás, a expressão sem noção vem da China. Também em 2019, eu fui a principal revista de arquitetura chinesa, me escolheu entre os 100 arquitetos mais influentes da China. Esse foi o fim da minha experiência chinesa, porque em 2020 veio a pandemia e eu não pude mais retornar para a China. Eu participei de congressos de professores, aprendi muito e circulei muito entre as escolas chinesas, onde o principal foco do governo chinês era retrabalhar o espaço das escolas. Eles precisavam tirar as escolas chinesas da caretice. A China está muito rica, com uma classe média consumindo serviços, e o chinês não foi educado para ser criativo. A criança chinesa marcha, a criança chinesa não brinca. E a nossa instituição fazia com que a gente circulasse pelas escolas, tentando ensinar os diretores a saírem do quartel, né? Mas era muito difícil, porque os diretores das escolas tinham a minha idade, e essa minha geração chinesa é a geração da Revolução Cultural, que é uma geração sem muita cultura, uma geração que foi tirada da escola. Então, eles têm muita dificuldade, imagina, fazer uma escola criativa. Então, esse é um grande nó chinês, que eles estão se esforçando muito para acabar com esse modelo militar. De novo. E em São Paulo, 2019, eu remonto o meu escritório aqui, porque eu tinha fechado o meu escritório. Em 2019, eu reabri em Pinheiros o meu escritório. E, por sorte, aconteceu isso. Em 2020, eu não voltei mais para a China. Se eu não tivesse remontado o meu escritório aqui, eu ficaria a ver navios, né?
Então, montei um pequeno escritório em Pinheiros, fizemos trabalhos para o Facebook, o novo conceito da Livraria Cultura. Essa livraria foi montada em Fortaleza. Não sei se dá um toque ali no... A cada 15 minutos, a gente tinha um grande telão no fundo da livraria, onde tinha o pôr do sol e a noite. A gente tinha uma experiência de luz do dia para a noite. Então, você voltava no dia seguinte na livraria, você tinha outra experiência de ambiente, de atmosfera, né? Então, ela ia mudando de cor, o ambiente ia mudando de cor. Essa é uma biblioteca que fiz em Brasília, aqui em São Paulo, na Marginal Pinheiros, no Panambi. Eu comecei a trabalhar para a Secretaria da Educação, fiz aquele teatro onde tem a baleia, na Faria Lima. Esse foi um dos estudos, já com minha influência de traço chinês, o Teatro Birman. Ainda hoje eu acho mais legal que aquele teatro. E participei de uns concursos há pouco tempo atrás com o Loeb, com o Roberto Loeb, meu mestre. Fizemos um projeto para o Museu da Bíblia em Brasília. Ele era um projeto enterrado que ele ficava no plano piloto de Brasília. E esse era o conceito de interferir. Brasília é cheio de intervenções, né? Então a gente queria fazer uma coisa mais sutil e a gente enterrou o projeto, deixando só aquela grande escultura para fora. Também com o Loeb e com o Carlos Fagin, a gente participou do concurso para o Pavilhão Brasileiro na Expo Xangai e acabou vencendo outro projeto, minimalista, com design oriental. E eu me irritou profundamente, porque para levar o Brasil para o outro lado do mundo, você tem de levar a Amazônia, você tem de levar a nossa bagunça, o nosso jeito de ser, né, de carnavalesco. E fizeram um projeto limpinho, com uma estética da baronesa. Outro projeto que a gente vai estar começando com o Loeb e o Fagin é a reforma do estádio Morumbi. Os São Paulinos montamos um escritório dentro do estádio, é um projeto que está começando. Eu, Carlos Fagin e o Roberto Loeb. Essa nova empreitada começa agora. Estou fazendo um projeto também em Moçambique. Essa é uma experiência também muito divertida, porque depois de passar 10 anos na China, eu peguei um projeto na África por um povo muçulmano. Então, a vida é muito generosa, né? A gente ter essas experiências completamente malucas. Esse projeto também acabou de ganhar um prêmio em Xangai. É uma mesquita, um shopping center, um hotel e um residencial. E também, 10 anos atrás, esse é um projeto muito importante que voluntariamente, eu cuidava de escolas públicas, escolas estaduais. E esse projeto acabou se chamando Projeto Ponte. Todo mundo sabe que as escolas públicas, esse é o estado geral dela. E eu comecei junto com uma ONG, começamos a reformar os espaços das escolas. E nessa experiência desses 10 anos, eu trabalhei em mais de 20, 30 escolas, eu fui aprendendo a como resgatar a vida, a cidadania nas escolas públicas, né? A partir do design. Então, eu criava primeiro um logotipo, o logotipo criava a identidade do grupo, as pessoas se envolvem novamente com a escola e a escola começa a renascer. Pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de apresentar essa experiência para o secretário da Educação, Instituto Anchieta, do Loeb. A gente refez a marca, também trazendo para o dia de hoje uma coisa mais atual. Eu cheguei a dar palestras para os diretores da rede pública, de como criar essa ponte entre as empresas, entre os arquitetos.
eu comecei a convidar arquitetos para adotarem escolas. E essa culminou com esse projeto da Tomásio Montoro. Se vocês lembram, há uns 2 meses atrás, foi assassinada uma professora ali na Vila Sônia. O secretário da Educação me ligou: Fernando, eu preciso ir lá e mudar. Os alunos vão ter 1 semana de folga. Quando voltarem, eu preciso mudar o ambiente, fazer com que aquelas crianças não carreguem mais sofrimento, fora o impacto que tiveram com a morte da professora. E, a partir do design do logotipo, o desafio era fazer uma revitalização na escola em 5 dias, e foi feito. A partir do logotipo, a gente repintou a escola. Eu tirei aquela coisa de azul prisão, verde prisão. Pintamos toda a escola de branco, os tetos azuis. Cheguei para os engenheiros e falei: todos os caixilhos são pretos, todos os batentes são pretos, todas as portas são coloridas, as paredes são brancas. O Matuque também me ajudou com o trabalho dele a revitalizar a escola. E funcionou. Desculpa. O que era assim, ficou assim. E essa é a prova de que a identidade de grupo volta. Eles se reconhecem como grupo novamente. Isso é muito... Essa estratégia é muito válida hoje, porque essas crianças que não têm mais referências em casa, elas procuram referências na internet, referências violentas, se associam a grupos nazistas e que pregam assassinato de professores. E com essa estratégia de trazer o design para as escolas começam a se perceber e começam a criar um sentimento de pertencimento com essa pequena revitalização. O secretário me chamou de novo para trabalhar nessa escola aqui em Juqueí, no litoral de São Sebastião, que não sei se vocês lembram que as chuvas de fevereiro acabou com o litoral norte de São Paulo, e o morro desceu em cima dessas 2 escolas. Aqui esses 2 prédios eram uma escola estadual, e esse aqui era um grupo de escolas municipais. Aqui um ginásio de esportes. O desafio era reabrir a escola agora em dezembro, antes da temporada de chuva. Aí eu sugeri para os engenheiros da FDE, e eles foram muito abertos, como a prefeitura abandonou o prédio, alugou pequenas casas em Juqueí, os alunos mudaram e essa escola amarela ficou abandonada. Eu falei: para a gente fazer uma escola nova, eles queriam demolir tudo e refazer a escola. Eles iam unir os 2 terrenos. Aí eu falei: vamos aproveitar o ginásio que existe e vamos fazer as salas de aula dentro do ginásio. Quando os alunos se transferirem para essa sala, a gente desmancha a escola antiga e faz o novo ginásio onde era a escola. Esse era o estado da escola na época, quando eu cheguei lá, e eu descobri desenhos de alunos abandonados pela escola. Esse foi um deles, esse foi outro que estava no painel deles, e disso eu criei o logotipo da escola, e simbólico, porque a escola ia se renascer, né? Esse é o ginásio existente. A FDE me incentivou a procurar novas tecnologias. A gente resolveu fazer a nova escola em madeira engenheirada, que nunca foi experimentada pela FDE. E eu propus um novo layout de salas de aula, que é o mesmo padrão da FDA, 720 por 720, com 4 paredes estruturais. 2 TVs, porque agora o ensino público estadual em São Paulo, todo aluno tem um laptop, tudo é audiovisual. Eu resolvi montar um novo modelo de sala de aula. Então, a FDE começou a se entusiasmar, e eu montei 12 salas de aula dentro do ginásio existente. Retirei todas as paredes laterais, então esse ginásio só ficou uma cobertura, e a gente criou 12 módulos em madeira engenheirada.
Então, esse é um novo ambiente de escola pública que a FDE está adotando a partir de agora, porque perceberam que tudo que eles estão fazendo é lixo, não serve para nada. Nós estamos no século XXI, precisa-se criar um novo ambiente e oferecer uma nova qualidade para o ensino público. Então, essa sala permite inúmeros layouts. Então, o professor pode, desde usar a sala antiga, com uma lousa e alunos olhando para frente. Como eu tenho 2 TVs, eu posso dividir entre palmeirenses e corintianos, eu posso fazer círculos, eu posso brincar na sala de aula. Eu troquei as mesinhas, porque hoje eu visitava as escolas, todas as mesinhas tinham o laptop do estudante e a mochila em cima da mesa. Eu falei, a gente precisa criar mobiliário móvel. Então, adotei a cadeira com pranchetinha, ponho a mochila debaixo da cadeira e vamos brincar. O construtor de madeira engenheirada tinha facilidade de fazer, como a gente tem pressa, e vai inaugurar agora em dezembro, já está em obras, a gente tinha pressa, ele tinha facilidade de fazer os pisos em madeira, em taco. Então, a gente fez tabuleiros de xadrez em todas as salas. E esse é o ambiente. Eu tenho portas de enrolar na lateral do ginásio. Então, eu não preciso fechar a escola. Eu aperto o botão, a escola fecha por inteiro. E acabou os corredores infinitos, né? Aqueles corredores... Todo mundo aqui estudou numa escola onde a porta é oposta à janela e a terceira parede é a lousa. Isso é assim no mundo todo há 200, 300 anos. Então, fazendo caixinhas, eu saí da caixinha e estou propondo nova maneira de dar aula e ter aula. Então, o professor pode abrir a sala, brincar aqui fora, dar aula aqui fora. Todas as salas podem ser juntadas, eu posso juntar 2 salas. E a FDE quer fazer disso um novo padrão de escolas. Esse aqui é o primeiro protótipo, na fábrica lá em Foz do Iguaçu, está sendo construído. Vai chegar esse domingo agora em Juqueí. E essa escola é de ensino médio. Esse é o projeto de luminotécnica do Fábio Falange. E a gente está introduzindo novos projetos, projetistas como luminotécnica, paisagismo, automação predial, coisas que nunca foram tentadas numa escola pública em São Paulo. Eu imagino, eu estou apresentando isso para os professores, para a comunidade, eu espero que eles tomem conta da escola. A ideia é como o metrô, a gente oferecer respeito e receber respeito. A esperança nossa é que eles cuidem da escola, porque é o futuro do Brasil, de repente, mudar. Saímos desse padrão medíocre. Esse é a prototipagem para a ambientação de luz, né? Começou as obras, limpando o ginásio, tirando as arquibancadas. E nascendo já a segunda escola. Aquela escola era uma escola de ensino médio e aquela escola municipal que saiu daquele terreno, a municipal entregou o terreno para o Estado, aquele ginásio pertencia ao município, em contrapartida o Estado deu 20 milhões de reais para o município construir uma escola de ensino infantil. Então, como é a mesma turma, eu fiz um logotipo do... E aqui já nasce o conceito da escola completo. Eu a partir dos módulos de 720 por 720, tenho várias possibilidades de programa, sala de reunião, a sala dos professores, a cozinha. A cozinha é a união de 4 módulos. Opa! E, como o projeto está começando, eu só queria mostrar para vocês que está indo adiante esse conceito.
eu costumo dizer para eles encararem essa missão, é o trabalho mais importante na minha vida, essa escola. E eles percebem e se empenham. Temos vários parceiros que também entenderam essa missão, né, de mudar a escola pública no Brasil. A FDE já apresentou no Congresso de Prefeitos de pequenas cidades. O Tarcísio agora vai apresentar a escola para os governadores do Sul, com realidade virtual, coisas... E esse é outro projeto que eu fiz para a FDE, que é pequenas escolas para comunidades indígenas de São Paulo. Em São Paulo existem 40 comunidades, com sala de aula para 15 alunos, é só uma sala. Então, eu, a partir da tipologia da arquitetura Tupi-Guarani, eu criei uma escola moderna, autossuficiente, em steel frame, que vai ser feita agora a primeira, patrocinada pela Sangoban, a primeira das 40, cada comunidade vai receber uma escola dela. Também é um esforço do Estado recriar portarias nas escolas públicas. Hoje as portarias são portas simples, a ideia é ter controle, ter segurança. Então, esse é um projeto básico de como seria uma nova portaria. Escola estadual, X. Obrigado. Essa rapidinho. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, temos tempo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Obrigada. O Fernando vai estar aqui disponível também, um pouquinho para conversar com vocês, quem quiser trocar uma ideia com ele. A revista está disponível para ser degustada aí fora. A gente também tem a revista na lojinha do MAN, a gente tem o serviço de assinatura, é uma revista colecionável, então a gente quer que vocês adquiram todas. Obrigada pela presença. Obrigada.